Boa noite! Gratidão por mais uma noite de estudo e amparo, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. O nosso momento diário de reflexão, nós que somos aprendizes do Evangelho e estamos tentando fazer o nosso melhor e aproveitando a nossa passagem terrena, pedindo a proteção, a intuição necessária, pois é através dela que superamos mais fácil as nossas mazelas e atribulações. Lembrando que a nossa fé é a ferramenta que nos fortalece e nos ensina a trabalhar melhor tudo o que às vezes parece impossível de transpor. Hoje eu gostaria de ler um texto que eu recebi de um ouvinte e que eu gostei muito e que fala principalmente sobre o trabalho aqui na Casa de Repouso da Paulo de Tarso, assim como tantas casas que abrigam, acolhem e cuidam de todos os nossos vovós e vovôs. É uma carta, é um e-mail, do Cláudio de Mendonça Ribeiro. Ele mandou e diz assim: escutem com atenção. Quando a casa vira silêncio e a gente vira cuidado, e o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Chega um dia em que o tempo nos vira do avesso. A gente que cresceu ouvindo os passos firmes do pai chegando do trabalho, hoje escuta o arrastar do chinelo dele pelos corredores. A gente que sempre correu pro colo da mãe nos dias difíceis, agora segura o braço dela para ajudá-la a levantar da poltrona. O tempo não avisa, só chega. Primeiro, eles esquecem o nome de uma rua. Depois, esquecem o nome do vizinho. Depois, começam a esquecer o que acabaram de dizer. E a gente finge que não viu, finge que é só cansaço, mas o coração sabe. A casa que era cheia de conversa vira silêncio. A cozinha que fervia de cheiro bom vira char morno e pão picado. E a gente vira cuidado. De repente, os papéis se invertem. Damos banho, cortamos as unhas, preparamos a sopa sem sal e contamos de novo a mesma história. Só que agora somos nós que escutamos. É duro, é cansativo, é um luto em conta-gotas. Mas também é uma chance de retribuir, de amar, de se despedir em vida. Porque nada machuca mais do que olhar um retrato e pensar: eu devia ter ficado mais um pouco. Se você ainda tem seus pais, toque neles com carinho, olhe com atenção. Eles não estão ficando chatos, estão ficando frágeis. E no fim, tudo que um pai ou uma mãe precisa é saber que não serão deixados para trás, como um velho sofá na garagem. Eles só querem isso, que alguém diga com o coração inteiro: pode descansar, eu estou aqui. Quem cuida de quem cuidou, está vivendo o maior ato de amor que existe. Envelhecer ao lado dos pais
é como fechar um livro segurando a mão de quem escreveu os primeiros capítulos. Não adie gestos simples. O tempo passa, a saúde falha e a presença vira lembrança. Ame quem sempre te amou. Lindo esse texto para nós refletirmos e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 37. Seria inútil? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João, capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina. Porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhe a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio atendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Muito interessante essa passagem. Essa passagem nos faz refletir como às vezes nos distanciamos das pessoas a quem tivemos longo período de amizade. E por hoje estarmos em determinada doutrina ou religião, espantamos ou afastamos de nós as pessoas que não comungam mais com as ideias que hoje plantamos em nosso coração. E achamos que verdadeiramente, se as pessoas que andavam comigo não pensam do mesmo jeito que eu, ou não acreditam nos mesmos ideais religiosos que eu estou agora, estas pessoas não servem mais ao meu caminho. Ora, meu irmão,
como você faz isso com o seu próximo? Se Deus, na sua passagem, teve junto com ele tantos que não comungavam com as suas ideias, mas que, ao passar do tempo, ao ver a sua pregação, a sua atitude e seus gestos de bondade, sucumbiram ao seu amor. Por isso, meu irmão, se Deus está lhe oferecendo uma doutrina, uma religião, aonde você é capaz de aproveitar os ensinamentos, compartilhe com seus irmãos a bondade e o amor que nasceu dentro de você. Não imponha palavras ou textos que hoje esse irmão não consegue entender. Ofereça sempre seu sorriso, seu abraço fraterno e, se possível, uma ajuda material, como uma comida, ou um abrigo, um cobertor ou uma roupa. Mas jamais condene a qualquer um por não pensar igual a você. Reflita, meu irmão, que quantas vezes nós mesmos falamos e esbravejamos com pessoas que não comungavam com os nossos pensamentos. E quem somos nós hoje para julgar alguém que não está com os mesmos ideais? Deus faz o Evangelho, a doutrina, seja espírita, seja de que religião for, para que possamos melhorar e sermos pessoas mais elevadas espiritualmente e principalmente ter o amor ao próximo, que através deste amor não julgamos e sim auxiliamos na medida que podemos. Vamos pensar e refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer esta oportunidade que estamos tendo de reencarnar e fazer o nosso melhor todos os dias. Agradecer pela saúde e a doença também, que nos ensina a resiliência e a exercitar a nossa fé e acreditar que o nosso Pai Maior não nos dá aprovação em vão. Então, todas as mazelas têm um motivo que agora não entendemos, mas que com certeza haverá de contribuir para o nosso progresso moral. Gostaria de falar que estamos preparando um lindo Dia dos Pais. Nossa, Marina, você já está falando do Dia do Pai? Sim, porque, como eu já disse, passa rápido. E em agosto, para que tudo corra bem, estamos planejando um almoço para o Dia dos Pais, aonde a nossa querida Regina já está cheia de ideias para a ornamentação. Então, e nesse dia também teremos a nossa palestrante. Quem será a palestrante? Sim, ela, nossa querida Vânia Barbosa, a que apresenta a Mulher Brasileira na Rádio Rio de Janeiro. Será às 2h30 nesse almoço a palestra. Convidamos os seus amigos, familiares, lembrando que você confirme a sua presença, pois assim não teremos imprevistos e tudo com certeza será um sucesso. Faremos uma deliciosa feijoada e panquecas de frango e palmito. Que delícia! Essa panqueca já estava na boca de muita gente, só pensando, só que agora ela vai sair.
nossas sobremesas e estamos providenciando música ao vivo. Que legal! Imaginem só, vocês estarem aqui conosco nesse dia. Mesmo que você já não tenha o seu papai, venha e comemore conosco esse dia, nessa nossa família Paulo de Tarso, nós que somos filhos do mesmo Pai maior. Gostaria também de pedir que vocês continuassem enviando a roupa e itens de casa para o nosso bazar, lembrando que tudo tiramos assim, fazemos bom proveito. Roupa de cama, toalhas, utensílios da casa, jarros e demais artefatos que vocês queiram doar. Aquele prato que já não casa mais com a xícara, tudo é bem-vindo. Sapatos, armários, mesas, ok? A Simone está arrumando com muito capricho o nosso bazar, pois as prateleiras que foram enviadas, os cabides, deram um up e tudo ficou mais lindo ainda para receber vocês quando aqui chegarem. Lembrando também como ficamos felizes com o nosso toldo, que agora vai dar mais conforto no salão de TV e de refeição para as nossas vovós. Não é maravilhoso? Lembrando que antes de atender a um pedido nosso, dê uma ligadinha para cá, para a nossa casa na Paulo de Tarso, para ver que, como vocês sabem, o nosso programa é gravado e, às vezes, entre uma semana e outra, pode já ter chegado a doação para a nossa casa. Por isso, é importante a ligação, que vocês liguem e confirmem. Vocês já receberam o que vocês pediram? E assim, nossa secretaria poderá orientar melhor, ok? Continuamos também precisando da ajuda para fechar a nossa folha de pagamento e assim honrar o salário de todos os funcionários. Agradeço a vocês que sempre nos ajudaram e sei que eu vou continuar contando com a ajuda de vocês. E vamos agora para o nosso momento festivo, que será os aniversariantes de julho. Sim, quem é que faz? O Alain Dionísio de Barros, o Benício Emanuel Bizarello Alves, parabéns. Norma Virgínia de Barros, Adelena Conceição de Castro, Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Carlos Gonçalves Filho, Maria Madalena de Oliveira, Marcos Antônio de Moreira Barros, parabéns. Maria Maura, Lenir Batista Rodrigues. E a você, aniversariante de julho, que está nos ouvindo nesse momento, vai aqui o nosso abraço, cheia de muita energia, muita proteção, que esse abraço te envolva nesta energia boa, neste clima de festa que nesse momento está entrando na casa de todos os aniversariantes. Muita saúde, saúde, saúde. Como o nosso corpo precisa do alimento do coração, que é as nossas festividades, também temos a necessidade do alimento do corpo, que é do nosso físico, como os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, como o desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra.
Se você não pode vir aqui e trazer pessoalmente, poderá também fazer a sua contribuição no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Temos o nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. Lembrando também que agora em julho, nossa Simone, lá da 13 de maio, estará de volta de suas férias e poderá receber vocês na nossa sala, que fica na 13 de maio, número 13, sala 619. Relembrando o telefone 3190 3873. E se você quiser passar aqui na assistência Paulo de Tarso, ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita sempre é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de ligar também para a nossa casa, anote o nosso telefone 2462-5176, repetindo o número da assistência Paulo de Tarso, 2462-5176. A Simone está lá na 13 de maio, segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Eu havia esquecido de falar o horário. Se você gostaria de passar um e-mail para nós, para falar sobre o nome da prece, anote nome para a prece, @acePaulodetarso.org. Nós temos agora o e-mail do bate-papo para você dar sugestões, opiniões e falar como a programação tem contribuído para o seu dia a dia. Anote, por favor, contato@acePaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira.
faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora
nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar aqui uma passagem do Evangelho de Jesus que é muito conhecida e nos leva a muita reflexão. São os itens 5, 6 e 7 do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Tem por tópico: dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós, homens, não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam eles: De César. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está em Mateus e em Marcos essa passagem. Isso é clássico, não é verdade? Jesus está nos ensinando a separar as coisas da materialidade dos homens das coisas que nós devemos de obrigação para com Deus. Então Kardec nos traz o seguinte comentário: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele, Jesus, a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo aos deveres construídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, é isso, gente. Primeiro que Jesus mostrou para eles a separação do que se deve a Deus, que é a prática das virtudes, e o que se deve ao mundo, seja uma pessoa, seja a sociedade, ou seja aos governos que estão aqui administrando a nossa sociedade. Nós não devemos nos furtar de cumprir os nossos deveres. Nós temos deveres com a nossa família, com os nossos filhos, nós temos deveres com nossos patrões,
nós temos deveres com a sociedade como um todo, com as pessoas, a vizinhança, as pessoas que encontramos na rua, e temos deveres para com os nossos governantes, porque eles estão ali indicados por nós para governar, para administrar o bem público, ou seja, a res pública, a coisa pública. Então temos que ter obrigação e o dever de cumprir essa parte. Não podemos misturar isso com o nosso dever a Deus, que é o que os judeus estavam fazendo. Eles queriam, para ter desculpa de não pagar os impostos aos romanos, usar isso como uma questão religiosa e queriam um aval de Jesus para isso. Não deu certo. Porque Jesus separou muito bem os nossos deveres para com a nossa vida mundana e os nossos deveres com a nossa vida eterna. Os irmãos, vamos ficando por aqui hoje. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 124. Permaneçamos fiéis. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa se sustentar incondicional e estarás proclamando a verdade, mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperarmos por ele, é natural que ele, igualmente, espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Lorenzo Felipe Faria de Souza, Luísa Faria de Macedo, Suzane da Cruz Faria, Leonardo Macedo, Jorge Oliveira Faria, Dimas da Cruz Faria, Ademilde da Cruz Faria, Cátia da Cruz Faria, Rodrigo Almeida, Júlio César da Cruz Faria,
Raquel Soares, Maria Barbosa Passos, Márcia Barbosa Passos, Elisa Quintanilha dos Santos, Sérgio Rocha dos Santos, Vanessa Quintanilha dos Santos, Lídia Lima, Ana Patrícia Cordeiro, Júlia Cordeiro Martins, Lídia Lima, Larissa Lima, Guilherme Lima Lopes, Gustavo Lima Lopes, Jurema Barbosa do Carmo, Adelaide Pereira de Jesus, Moacir Oliveira Faria, Jefferson dos Santos Faria e Euzi dos Santos. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. E Nessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vicentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Oirã Gonçalves Ferreira, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Martins, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda, Liane Bittencourt, Fernando Bittencourt, Nivaldo Alves de Araújo, Silas Ribeiro. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, numa só existência, podes viver diversas situações. Num só dia, é possível a prática de atos numerosos. Numa hora apenas, tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não olvides que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Articulas os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar. E ajuda a ti mesmo, imaginando o que seja útil e edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Auxilia a ti próprio, meu irmão, produzindo sempre o bem. Sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Observa o que trazem ao coração
aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visitam, não te esqueças de que constituem os frutos de tua própria plantação. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível analisar a qualidade de nossa sementeira. Aprendamos assim a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos e de todos os minutos, porque o amanhã será resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Meu companheiro de todas as tardes, caminha, iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto de que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras, e desse modo estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação em futuro próximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem.
que assim seja.